Bom, boa tarde a todos, servidores. Contamos aqui com a presença do chefe da assessoria de gabinete da administração regional de Sobradinho, o Carlos, o Francinildo e a Gisele. Hoje esse é um horário complicado para contar com a presença da imprensa, mas foi o horário que nos permitiu fazer essa divulgação dos resultados da PIDAD relativa à RA de Sobradinho. Eu abriria com um comentário, acho que essa é a 14ª, né, Iraci? 14ª. Região administrativa, que tem os seus dados divulgados pela PIDAD, e Sobradinho inicia, eu diria que o rol de regiões administrativas com perfil de renda média, estaria, segundo, por exemplo, a divisão da PED, Sobradinho está no grupo intermediário, grupo 2 de renda média. E é importante a gente ter bem definido essa questão da caracterização e do contexto das regiões administrativas, que a cada região, a cada RA que é divulgada, nos permite fazer um paralelo comparativo com o perfil entre as regiões administrativas até então divulgadas. E Sobradinho, já comparando com os resultados das demais RAs, tem uma série de indicadores assim, que se distancia enquanto RA, região administrativa de renda média. A gente partiria, então, para a apresentação dos dados, dos resultados, como de praxe, pela Iraci, e em seguida a gente passa para um comentário por parte da administração regional, e em seguida a gente abre aí para o debate, as perguntas, as dúvidas que se fizerem aí entre os presentes. Boa tarde a todos e a todas. Como o Jussane colocou, essa é a 14ª região a ser divulgada agora em 2013. E em 2011 nós divulgamos as 30 e o Carlos esteve conosco na época, conversamos muito, discutimos sobre a questão da delimitação da região. A delimitação ainda não está oficialmente acertada, ainda temos os mesmos problemas, ainda estamos discutindo, acredito que ele vai querer conversar um pouco sobre isso, como aconteceu na vez passada. Mas Sobradinho é uma região muito agradável de se viver, os dados mostraram uma região já bastante consolidada, com excelentes indicadores que estavam presentes em 2011 e se repetem novamente em 2013. Os domicílios urbanos estimados foi 18.518, população 63.715 habitantes estimados agora para 2013. A taxa geométrica de crescimento anual entre 2011 e 2013, 3,9%, a renda domiciliar 5.461 e a renda per capita 1.594. E aí se observou um pequeno decréscimo na renda real em relação a 2011, na domiciliar de menos 0,5% e na per capita de 2,8%. A predominância dos domicílios em relação à renda está com renda entre 2 a 10 salários mínimos mensais, que 56% dos domicílios se encontram nessa faixa. A RA Sobradinho possui uma população não muito jovem, uma vez que 15,3% do seu contingente populacional são constituídos por idosos. E aí é uma região que, como eu disse no início, ela é uma região agradável, com uma boa qualidade de vida, que faz com que as pessoas que lá residem não tenham intenção de mudar e vão continuando na cidade, por isso a gente vê esse percentual de idosos.
Quanto ao nível de escolaridade, apenas 0,67% são analfabetos, uma taxa bastante baixa, e a população concentra-se na categoria dos que têm o nível fundamental incompleto, 27,7%, e ensino médio completo, 21,97%. E o ensino superior completo, incluindo especialização, mestrado, doutorado, está na casa dos 19%, e uma situação bastante semelhante ao que ocorria já em 2011. Em Sobradinho, a maioria dos domicílios contam com ruas arborizadas, 53%, e as famílias também entrevistadas declararam entre 20% e 41% que moram próximos de jardins e parques e de áreas de preservação ambiental, APAs, espaços culturais e ciclovias. Então, como eu disse, eu repito, é uma região muito agradável de se viver. Ao total de estudantes da localidade, 75% estudam na própria Sobradinho e 21,4% estudam aqui em Brasília, na área do plano piloto. A maioria dos domicílios são próprios, 56%, aí incluídos quitados e em aquisição, e 23,19% são alugados. Do total de domicílios, 83% possuem esgotamentos por rede geral. Ainda a pesquisa mostrou que ainda tem uma fossa séptica, 9%, e 7,6% fossa rudimentar, que aí é um problema para a saúde que ainda precisa ser resolvido na região. Os outros indicadores de energia elétrica, de abastecimento de água, coleta de lixo, estão tendendo à universalização, chegando muito próximo de 100%. E 42,11% dos seus moradores trabalham na própria região, vindo em segundo lugar o Brasília, o plano piloto, que absorve 43,65% da população ocupada da região. A ocupação lá é principalmente da área de serviços, como acontece nas outras regiões administrativas, 95%, então, estou na área de serviços. 30% que é o predominante, que é no comércio, 25,7% serviços públicos, aí, juntando federal e GDF, e 10,3% em serviços gerais. Do total de residentes do Sobradinho, 97,8%, ou seja, quase totalidade, usam os postos de saúde e os hospitais da própria RA. O Hospital de Sobradinho é referência aqui para o DF, então a população está usando os próprios serviços de saúde da região. E quanto ao local de compras, também se observa que a população utiliza muito o comércio de Sobradinho. Tanto com relação à alimentação, serviços pessoais, geral, roupas, calçado, eletrodoméstico, esse percentual varia entre 84% a 95% da utilização, e vindo em seguida o plano piloto numa escala muito menor. Esses são os principais dados que a gente está colocando. A gente tem procurado colocar só os principais, e durante o debate a gente vai conversando sobre os outros, lembrando sempre que os resultados, o relatório final se encontra na página da Codeplan, para quem quiser, desta, e assim como estão das outras 13 que já foram divulgadas até então. Obrigada. Boa tarde, pessoal. Desculpa aí o atraso, estava numa outra atividade. Então, a gente faz o nosso procedimento, né, após essa apresentação. Vamos passar aqui alguns breves comentários aqui na mesa, e depois vamos passar aqui para o Carlos, né? Assessor da administração de Sobradinho. Eu só queria destacar, em relação a Sobradinho, porque há uma certa controvérsia, né, em relação sempre a essa questão da população. E lembrar que, nesse caso, o que era a antiga Sobradinho, hoje está fragmentado em 3 regiões, né, que é própria Sobradinho, Sobradinho 2 e Itapuã. E, na verdade, já tem uma quarta, que é a Fercal, né, que foi constituída ano passado. Então, a população de Sobradinho identificada, né, da ordem de 63 mil habitantes,
mas não tem uma relação com a antiga população, né? Se a gente fosse pensar no que era antiga Sobradinho, teríamos que somar Sobradinho 2, que ainda vamos pesquisar, Itapuã, que tem algo em torno de 60 mil, Sobradinho 2 tinha, se não me engano, 80 e poucos mil, né? E também a Fercal. Então, é importante fazer esse destaque. E destacar também que a gente agora começa a apurar as regiões, aquilo que a gente chama de renda média, né, ou renda média alta, né? Até então, tínhamos apurado principalmente as regiões administrativas com um rendimento médio mais baixo. A maior, até então, era Riacho Fundo, né, que está ali naquele grupo de renda média baixa, que era de 4.364 a renda domiciliar, e agora Sobradinho já no patamar bem acima, 5.462. Em termos de variação real da renda, teve uma queda muito pequena domiciliar, né, praticamente estagnou, 0,5. Em termos per capita, um pouco maior, 2,8. E eu queria destacar algo que a gente tem visto em várias regiões administrativas a partir da quinta ou da sexta RA. Até então, nós tínhamos uma tendência clara de aumento da participação dos moradores, né, trabalhando na própria região. Isso, né, em várias divulgações iniciais, Braslândia, né, nós destacamos aqui o fato de ter superado a barreira dos 50% dos trabalhadores trabalhando na própria RA. Em várias delas, no Gama tinha tido um aumento substancial, mas ultimamente a gente tem visto ao contrário. A gente tem visto o percentual de moradores trabalhando na própria RA em decréscimo, né? O que significa, principalmente, na maior parte dos casos, que o plano piloto aumenta a concentração, né, nesses casos, dessas RAs, aumenta a concentração do emprego, que é um dado ruim, porque isso tem série de consequências no transporte público, né? Então, é algo até que eu vou, né, estou aqui na expectativa de ouvir do Carlos, né, referências em relação a esse processo de baixa geração de postos de trabalho na própria região. Você não queria falar mais alguma coisa? Eu acho que o destaque que a Iracy falou sobre a qualidade de vida, uma cidade realmente com indicadores que se destacam em relação às RAs que já foram divulgadas, seja com relação à caracterização educacional, a gente percebe aí uma redução substancial do analfabetismo, um aumento da população com número concurso superior completo, 18,88%, aumentou um pouco, ela já tinha um patamar, um índice elevado em 2011, 18,70%, praticamente inexistente a incidência de crianças de 6 a 14 anos sem alfabetização, e foi o menor das 14 RAs já divulgadas, o menor índice em que a população declarou ter sofrido violência. Então, além do aspecto de ser uma cidade muito arborizada, com um aspecto urbanístico assim, muito agradável, é uma cidade também com baixo índice de violência. A Iracy falou da questão, apontou aí a incidência da população que tem as suas atividades de compras realizadas na própria RA, e aí também eu destacaria a questão dos equipamentos públicos, uma cidade bem servida com hospitais, e mais de 90% da população utiliza esses serviços na própria RA. Ou seja, o Distrito Federal, ele tem esses extremos. Ao mesmo tempo em que a gente divulgou os resultados de pôr do sol e sol nascente com
com dados assim que muito distantes dos indicadores apontados por Sobradinho. Hoje foi no DFTV, Sol Nascente era tema em função das chuvas e problemas já relacionados aí à questão do período, e estamos iniciando o período de chuvas, né? Então, temos esses extremos, enquanto uma RA, uma região mais caracterizada como não só Plano Piloto, Lago Sul, Lago Norte, ou RAs como Sobradinho, tem indicadores e que apontam, de certa forma, para a evolução, para melhorias, né? Tem outras que ainda estão distantes, ainda tem muito que avançar para alcançar os níveis, o padrão de qualidade de vida, de infraestrutura de outras regiões administrativas. E outro dado também que eu gostaria de mencionar, o Júlio falou aí da questão do emprego, também um percentual razoável da população que trabalha na própria RA, mas também com elo aí de dependência, aí, de correlação em relação ao plano piloto, que é onde, de fato, concentra a maioria dos postos de trabalho. E é nesse sentido até que a gente tem muito debatido a questão de mudar essa dinâmica, né? Essa concentração de postos, inverter esse processo. Bom, basicamente, eu acho que os destaques que eu faria relativo a Sobradinho, também a parte de infraestrutura relacionada a esgotamento de água, abastecimento de água, esgotamento sanitário, coleta de lixo, e problemas das cercanias também, foi 6,5% da população que declarou ter problemas nas cercanias relacionadas, por exemplo, a entulhos. Agora, quando a gente analisa, e é bom ter a presença de um representante da administração, faz muito tempo que eu não ando em Sobradinho, e eu fiquei até curioso. Dado o padrão da RA, todos os aspectos relacionados à infraestrutura, esgotamento sanitário, por exemplo, apresentou uma redução, era 92,64%, contra 83,22% em 2013. Também a presença de fossa rudimentar, 7,64%, e o abastecimento de água, ele está abaixo de várias RAs que chegam em torno de 98%, o Sobradinho está com 94%. E esse diferencial em relação à universalização de 100%, alguma área nova, algum assentamento novo que está puxando os indicadores para baixo. Aí eu gostaria de ver a análise aí, a explicação por parte da administração. Passar aqui para o Carlos. Bom, boa tarde a todos e a todas. Primeiro eu vou começar a fala aqui dizendo que a gente contesta até hoje, desde 2011, a questão da região aqui e da poligonal. Isso já foi tema de debate e a gente não vai se aprender muito a isso. Mas vamos falar de uma realidade aqui que até a pesquisa nos deixa confuso, porque querem falar de duas realidades. Se a gente for falar de uma realidade que o Júlio mencionou, que é a questão de trabalho, de posto de trabalho, e outra que o Josivan falou da questão do esgotamento, é confuso. Porque se nós formos falar da Sobradinho, que nós prestamos serviço, o esgotamento acho que seria bem menor. Então o índice estaria aí defasado. Mas já vou aqui dizer por quê. Porque a gente atende a toda a área de condomínio de Sobradinho. Nós não reduzimos só a área da Sobradinho tradicional. Então, para nós, é mais confuso ainda ter que explicar um índice desse, porque para nós também difere muito. Eu acho que aí, se nós pegássemos a região que nós atendemos, com questão do esgotamento, nós estaríamos aí perto de 60% só de cidade com esgotamento de 100%.
outra seria tudo de fossa, porque a maioria é condomínio. Sobradinho é a cidade que concentra o maior número de condomínios do DF. Então, onde estão esses condomínios, a gente fica meio que perdido. Isso é uma discussão desde 2011. Mas a gente também tem uma solução para isso. A CAESB está chegando agora com um programa de esgotamento em toda a rede de condomínios lá da nossa cidade. Então, acho que no próximo PEDAD a gente vai ter uma realidade muito mais próxima de quase 100% de cobertura. Então, isso é um avanço que a gente vê aí no nosso governo. Com relação ao posto-trabalho, Júlio, a gente também fica confuso, porque se a gente for falar da Sobradinho tradicional, do tamanho que a Codeplan imaginou aqui na pesquisa, nós não vamos solucionar nunca o problema de reverter a questão de trabalhar na própria cidade, porque aí vocês engessam, a gente fica sem nenhum milímetro de crescer, e hoje a gente já enfrenta uma realidade que a gente não tem grandes lotes para concentrar empresas maiores e ter uma contratação de maior peso. Mas a gente tem trabalhado também nisso. Sobradinho vive agora o mês de outubro, um mês do empreendedor. Estamos focados na formalização de alguns negócios que existem na cidade e a gente acredita que com a formalização a gente possa gerar mais emprego e a gente começar a explorar essa questão da contrapartida, de quem está formal, ter a possibilidade de ter um contrato. Estamos entregando agora em novembro um produto que a gente aposta que vai abrigar aí mais postos de trabalho, que é a questão do turismo rural. Nós estamos entregando a Rota do Cavalo, que já é para 2014 agora. Isso é a proposta, já está na mesa do governador, está prontinha, o plano de trabalho, e a gente tenta ali abarcar o maior número de pessoas que moram ali próximo à região da Rota do Cavalo, que tem Nova Colina. Então, ali é uma mão de obra que seria fácil, a gente aperfeiçoar e qualificar esses moradores de lá e a gente ter um índice melhorado aqui na nossa pesquisa. Então, vocês verem a disparidade em que a gente vive. Eu acho que, se fosse perguntar para quem está lá na administração hoje, se vocês queriam atender a RA da pesquisa ou a RA do dia a dia, todo mundo iria querer atender a RA da pesquisa. E nós estaríamos com um índice muito mais elevado aqui, de melhoria total, que a cidade é a melhor cidade do mundo para se viver. Cidade mais arborizada do Distrito Federal. É a cidade que tem um visual lindo quando você abre a janela de casa de manhã cedo. Então, não tem por que a gente não querer atender essa cidade tão gostosa. Então, a gente vive esse paradigma de querer ser grande, mas saber crescer. E isso é uma meta nossa do dia a dia, nós estamos vivendo lá. Então, esse é um pouco do que a gente conseguiu captar aqui de pronto dessa pesquisa, mas que a gente vem evoluindo. E a gente aqui não vai querer fazer um debate de poligonal, que ainda é um tema que é doloroso ainda para dentro do governo ainda. Mas eu acredito que a gente está no caminho certo e a gente pode, daqui a 2 anos, ter um índice melhorado em todos os fatores aqui. Só entender uma coisa, na expectativa de vocês, a delimitação seria menor, excluiria esses condomínios, é isso? Aí, é o seguinte, hoje nós temos o atendimento, o serviço é prestado a todos os condomínios. Nós pegamos a nossa RA para atendimento, a gente pega do Lago Oeste, passando ali pelo Império, RK, 150, e aqueles condomínios todos ali. A gente deixou aí, para os nossos irmãos da RA de Sobradinho 2, apenas o núcleo de Sobradinho 2 para eles atenderem. Então, isso facilitaria muito. Agora, a gente quer trabalhar de forma oficial. E, oficialmente, a gente não tem nada escrito, a gente não tem nada em decreto, nada estipulando. Então, fica muito ruim para dar uma satisfação para a população. Então, como nós somos aí, podemos chamar de RA mãe, a gente não abandona os nossos filhos e estamos lá na luta do dia a dia. Mas eu não entendi a resposta. Por vocês, ficaria restrito ao núcleo tradicional de Sobradinho, é isso? Não. Aí a gente avançaria para os condomínios, para poder fazer esse atendimento e entendimento do que é a nossa poligonal hoje. Não, então aí nesse caso não muda, a pesquisa não muda nada, tá certo? Porque independentemente, o que a gente vai ter nessa realidade nos condomínios é isso, né? Não ligação à rede geral, esse tipo de coisa. Então, independentemente se vai estar em Sobradinho
1, né, Sobradinho, ou Sobradinho 2, ele não vai estar ligado à rede geral. Ele vai estar, de qualquer forma, com a força séptica, ou com a força rudimentar. Não, mas... Então, isso aí não altera, né? Na verdade, cada condomínio que passar para a esfera de Sobradinho 2, eu vou ter um maior percentual, né, de domicílios não ligados à rede geral. Se eu passo um maior número de condomínios para Sobradinho, né, eu tenho exatamente esse maior percentual em Sobradinho. Do ponto de vista... Na verdade, a gente vai fazer o seguinte, na próxima vez, a gente junta Sobradinho, Sobradinho 2, até delimitar uma vez delimitar esse negócio e divulga os dois juntos. Acho que a saída, Júlio, seria a gente tentar pegar um pouquinho do que é o IBGE, e aí na pesquisa do IBGE a gente até assusta, né? Porque se pegar pelo IBGE, nós somos a 4ª população do DF. Você não está entendendo. O IBGE ele trata das 4 regiões. Sim, o IBGE ele considera Sobradinho, Sobradinho 2, Fercal e Itapuã. Por isso que a população é elevada. Por isso, é isso que eu estou falando. Não, mas é um retrocesso. Vamos lá. Mas seria definição. Seria um retrocesso voltar ao que pega o IBGE. Exatamente, a gente está avançando, o que permite uma análise mais apurada de cada uma dessas regiões criadas. O problema está que elas foram criadas e não tiveram a sua delimitação definida, as poligonais definidas, entendeu? Agora, qual é o problema? Já teve caso aqui quando a gente divulga o dado do IBGE tal qual ele apresenta, aí aparece lá o Lago Norte com som de analfabeto. Aí o cara vai perguntar, mas no Lago Norte está analfabeto? Tem, no Varjão. Porque pelo IBGE o Varjão está dentro do Lago Norte. Ou aparece lá em São Sebastião uma renda elevada. E aí a gente vai, mas que renda elevada é essa? É por causa do Jardim Botânico que está lá dentro. Então, isso seria um retrocesso. Apresentar, né, tal qual o quadro das R$19, né, isso é uma volta, um passo atrás. Né? O que a gente tem que fazer é definir as poligonais. Se há bola dividida, vamos definir, entendeu? Para onde vai essa bola. A gente concorda com esse pensamento. Agora, o mistério todo é na divisão. Agora, o retrocesso, eu acho que não seria tanto. Eu acho que a gente estaria encarando a realidade conforme ela é. Porque a gente acredita que não é criação de RA que melhora o atendimento, e sim o melhoramento da máquina. E aí a gente fica dividindo aí as regiões e não vai dando instrumento para fazer atendimento. É isso que a gente precisa evoluir. E a gente fica dificultoso com essa questão de cria-se RAs, faz a pesquisa e detecta. Agora, se for detectar lá na RA de Sobradinho 2, quando vocês tiverem os dados, vocês vão ver a dificuldade que o serviço vai estar ruim, porque não tem equipamento para atender. Cria-se RA e não cria-se... Vamos combinar aqui o seguinte, Carlos, a gente não está aqui para fazer esse debate. A gente está aqui apresentando os dados da PIDAD coletados de Sobradinho e para discuti-los. Esse debate, eu até concordo contigo, acho que não era para criar tanta RA, mas está criada. Entendeu? Então não é o nosso, não cabe a gente deixe criar. Não vai ser a gente que vai refundir as RAs. E aí, então, e aí voltando para a pesquisa... Só para completar, só um minutinho. Então, esse debate ele tem as suas instâncias para ser feito. Né? E uma vez definido as R$31, a Codeplan vai lá e pesquisa as 31. Não tem uma definição das poligonais, a Codeplan, no estudo técnico criterioso, ela buscou essa definição, né, e tem um grupo técnico discutindo com o IBGE para apresentar uma proposta junto ao governo, à Câmara Legislativa, para botar isso na lei. Pode ser que seja feito um ajuste aqui e ali, em relação a Sobradinho e Sobradinho 2, ou em relação a Taguatinga e Águas Claras, esse ajuste fino vai ser feito. Né? Mas o importante é a gente fazer a discussão aqui dessas informações que estão coletadas na PIDAD. Concordo de gênero, número e grau, Júlio, mas eu acho que toda pesquisa aponta para um propósito. Então, a gente fica preocupado quando a gente debate essa questão tão chata que é poligonal, e a Conferência das Cidades não foi capaz de dirimir isso em 2011 e não debateu agora em 2013. Por isso, porque a gente fica aqui com aquele pensamento, nós não vamos ser privilegiados porque a gente está tão pequenininho que a gente vai receber pouco e vai continuar atendendo muito. Então, é essa preocupação. E aí, só para levar para a questão da pesquisa, se a gente fosse incluir os condomínios nessa pesquisa, nós teríamos uma elevação considerável no fator renda. Porque nos condomínios nós temos o maior poder aquisitivo. Então, nós não temos condomínios de baixa renda. Temos, mas temos um número menor. O poder aquisitivo em condomínios na região de Sobradinho ela é alta. Então, nós teríamos aí um fator bem elevado no fator renda. Então,
Vou abrir aqui para a plateia para a gente começar esse debate, então. Bom, vamos, quem tiver... Como não teria um órgão aqui de imprensa, quem quiser se manifestar. Francineudo, sou gerente de planejamento, né, da administração de Sobradinho. Só para entender, Júlio, pelo a poligonal ali, né, que está proposto, seria o Sobradinho tradicional, o Alta Boa Vista, mais as áreas rurais, e o condomínio Nova Colina, seria isso, esses dados? Só para nos situar. Aqui estão as áreas. Toda a área urbana de Sobradinho, Alto da Boa Vista, Asa Branca, o Porto Real, Bela Vista Serrana, Campo Verde, o Colina Nova de Guinéia, Colina Nova de Guinéia, Comunidade Lobeiral, Lara, Morada Colonial, Nova Colina, Novo Setor de Mansões Sobradinho, Petrópolis, já ficava no Rio de Janeiro, Queima Lençol, Recanto da Serra, Sal da Terra, Serra Verde, Solar das Nogueiras e Uberaba, que eu achava que ficava em Minas. São essas localidades. Se eu não tiver enganado, Júlio, tem duas localidades citadas aí que pertencem à poligonal de Planaltina. Né? Uma que seria o Lobeiral e a outra o Córrego do Arrozal. Lobeiral não, desculpa. O Córrego do Arrozal, né? O Córrego do Arrozal pertence a Planaltina. Porque no caso de Planaltina, Planaltina tem definido, já tinha definido antes com Sobradinho, a sua poligonal. Sim, sim. Por que eu digo isso? Se a gente acessar o site lá da Terra Capa, tem a poligonal definida. Deu para entender. Alguém mais gostaria de... Só fazer um destaque. Desde que a Codeplan se propôs a definir essa divisão das RAs, e aí, inicialmente, com um propósito essencialmente de estudo, justamente caracterizar as 31 regiões administrativas no aspecto social e econômico, toda a caracterização domiciliar, de forma a oferecer ao gestor público e à academia, enfim, ao segmento produtivo, as informações essenciais de planejamento, né? Seja no aspecto de planejamento demográfico, urbano, e aí também procurando identificar as situações latentes de demandas sociais por infraestrutura, por serviço, por necessidade enfim, N demandas de cunho social e econômico. Então, esse é o propósito, eu diria que o foco da pesquisa. A gente está avançando para um estudo juntamente com o IBGE e o governo para buscar a definição oficial dessas poligonais que podem ou não coincidir com essas delimitações que a Codeplan estabeleceu. Uma vez oficializado essa divisão, todas as pesquisas, a PIDAD, ela vai ser redimensionada. A forma como ela está desenhada nos permite fazer esse redimensionamento, mas se você perguntar se a expectativa da Codeplan é que as divisões não venham a divergir de uma forma muito substancial do que está posto. Eu acho que é uma divisão que já se aproxima muito do que será oficializado por parte das autoridades.
a gente já teve várias, né? Eu lembro de quando a gente divulgou Riacho Fundo e Riacho Fundo 2, eu não me lembro qual foi o caso, mas teve uma pessoa que, o administrador, acho que foi a Geralda lá de Riacho Fundo 2, né? Que ela dizia, uai, mas eu estou atendendo o Riacho Fundo 1 e não sabia que essa região ficava na outra administração. Isso acontece demais, por conta dessas indefinições. Eu acho que isso é ruim. Para o planejamento, para a administração regional, óbvio que isso aí não é o melhor, mas a gente... E realmente havia uma expectativa que a Conferência das Cidades pudesse resolver essa questão. Foi exatamente em cima dessa percepção de que a Conferência das Cidades não resolveria isso, que a gente aqui resolveu avançar. E se não tivesse avançado, estaríamos esperando até hoje, como você bem disse, não resolveu em 2001 e voltou a não resolver em 2013. Por quê? Porque o método está errado. Tá certo? O método que eles estão querendo resolver essa questão não vai conseguir resolver nunca. Então, porque, de alguma forma, subordina isso a determinados interesses, que são os interesses do capital imobiliário. A gente foi num seminário agora há pouco, Carlos, não sei se você conhece aquela área da DF 140, né? Ali fica entre Santa Maria e São Sebastião. E o pessoal quer o quê? Que aquela região seja Jardim Botânico. Não tem como. O Jardim Botânico está lá em cima. Então, eles querem fazer uma tripinha, descendo ali todo o DF 140, aí lá embaixo abre, né, e volta a ser Jardim Botânico. Não dá. Isso é o interesse do capital imobiliário, não tem nada a ver com planejamento. Aí cria essas coisas malucas, como o Parkway, que tem, né, é separado pelo núcleo Bandeirante, e a gente tem que avançar para uma proposta que interesse a coletividade. Não pode ser uma proposta que interesse, né, ao capital imobiliário. Uma outra questão também que eu acho importante, entrando já na discussão, eu estou vendo aqui, foram gerados 3.217 novos postos de trabalho. Tínhamos 24.700 e pouco, foram 28 mil e pouco. E em Sobradinho mesmo foi muito pouco, né? 700 e pouco. A maior parte foi gerado no plano piloto, aquilo que eu disse antes. Mas eu acho que tem uma explicação para isso. Em Sobradinho, e em Sobradinho 2 vai ser a mesma coisa, há uma proporção muito grande de funcionário público. Funcionário público não trabalha na própria localidade, trabalha no plano, né? Então, essa situação, a gente vai encontrar em algumas regiões, né? Aumenta essa população, até pelo padrão de escolaridade, padrão de renda, está mais propenso a conseguir um emprego no setor público, né? E ao conseguir no setor público, normalmente vai estar localizado, né, aqui no plano, né? Então, de qualquer forma, não anula a necessidade, como você bem disse, de se buscar criar áreas, né, dentro da própria região, atividades, né, impulsionar outras atividades econômicas que possa reduzir um pouco essa extrema dependência dos empregos gerados no plano, até por uma questão de mobilidade, né? A gente vê que a Ponte do Bragueto, por exemplo, não dá mais, né, condição do fluxo de tráfego, que não só de Sobradinho, mas Sobradinho 2, Planaltina, né, para não falar de Formosa, Planaltina de Goiás. Então, essas situações, né, de total estrangulamento do plano piloto não é bom para ninguém, não é bom para o plano, não é bom para a cidade, né, porque as pessoas ficam muito tempo no trânsito. Então, a gente tem sempre falado nisso aqui, né, que é importante discutir a descentralização do emprego, né, muito concentrado no plano piloto. Alguém mais gostaria de... Quer falar, Cláudio? A região. Em Sobradinho nós temos a trilha do mountain bike, com nível de escala 3. Ou seja, hoje nós temos ela dentro do Brasil como uma das únicas trilhas. E que, inclusive, rodam campeonatos, no qual eu faço parte do clube, não sou ciclista, mas do ciclismo do Leão do Cerrado, que tem aproximadamente quase que 6 mil membros, mantenedores associados. E ainda temos a indústria do cinema que está sendo reativada, que é na área cultural, que é de um grande fundamento. Agora, presidente Júlio,
O que temos que propor enquanto não há um reescalonamento do transporte urbano, da mobilidade urbana, é escalonamento de horários, que vai ser uma solução que ainda vai demorar uns 5 anos para revezamento de placas, como faz São Paulo, porque está começando, de fato, são horários cruciais. Só vou aproveitar o gancho aqui do Cláudio e dizer o seguinte: a expectativa e o estudo desses 3 anos em que nós estamos lá na gestão da administração nos leva a crer que o grande mote para poder solucionar o processo de estrangulamento do plano piloto, da questão de empregos aqui na faixa central, seria o turismo. E a gente começa agora de dar um start na questão de turismo rural, e o mountain bike está na linha, porque são trilhas que são elogiadas pelo Brasil todo, e a gente começa a precisar explorar melhor isso. Por isso que a gente está focado tanto nessa questão de formalização de alguns empresários que lá existem, e voltados mais para o turismo. E aí a gente começar a buscar investimento na parte de hotelaria, porque a gente tem que começar a abrigar os nossos turistas dentro da nossa cidade. E isso começar a gerar, oxigenar essa questão de viver na cidade, de estar na cidade. Isso é importante. E a gente acredita que isso é um passo futuro. E aí, por ser cidade serrana, a gente tem outros projetos. A gente já discute agora com a Secretaria de Planejamento Estratégico a formalização da questão do polo de chocolate. E aí você citou a questão de polo de cinema. Nós queremos lá copiar um projeto que deu certo. E quando a gente fala em polo, a gente não fala em grandes áreas. A gente fala uma pequena fabriqueta que pode ali gerar emprego e está dentro da cidade. E isso é um custo baixíssimo. E a gente explorar a questão do clima da cidade. Um clima serrano, um clima gostoso, que todo mundo gosta muito daquela cidade. Então, a gente começar a viver isso. E copiar um pouquinho do que foi Gramado. Nós não queremos chegar a tanto, mas a possibilidade de explorar essa questão turística ainda está no viés da discussão ainda, e a gente acredita nisso. Então, nós temos que levar com urgência a Sobradinho. O maior empresário de chocolate fica no Lago Norte. A fábrica fica no Lago Norte, estabelecida já há mais de 10 anos, e tem 2 pontos de venda na Asa Sul. E segundo, o campeonato de ciclismo do Cerrado vai ser realizado agora neste sábado. Tem 700 inscritos, dos quais quase 100 vão estar acampados no local da competição. Alguém mais gostaria de... Ok? Então podemos encerrar. Obrigado a todos. Boa tarde.